Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, como vocês já devem saber pelo título, eu resolvi trazer para vocês o assunto de crase, que é um assunto que quebra bastante a cabeça dos estudantes e daquelas pessoas que resolvem mandar uma mensagem para um amigo, né? Escreve alguma postagem no Facebook e tem essa dúvida: será que eu devo usar crase aqui nessa frase? Será que eu não devo usar? Né? E é uma coisa que garante, não é, bons resultados na prova de redação e na prova de português, né, que você venha fazer aí no futuro, seja ela de concurso ou do Enem que se aproxima aí, né? Então existem regras que você pode utilizar para facilitar assim, né, esse uso de crase, que são as seguintes. Eu vou dar aqui para você agora. Então eu vou passar, né, alguns quadros e você vai pausar o vídeo e vai anotar, né, esses quadros ou tirar o print, né, como você quiser. Então a primeira regra é a seguinte: diante de palavras femininas a crase é permitida, mas essas palavras femininas elas precisam, certo, exigir o artigo. Então quando essas palavras femininas exigirem um artigo, você coloca a crase. Aí você se pergunta: que artigo é esse? Bom, aí entramos na definição de crase para quem não conhece ainda. A crase é a união, certo, da preposição a com o artigo a. Como assim? Veja bem, existe a pergunta, né, a, né, mais o artigo da palavra feminina, não é, que vem antes do nome da palavra, certo? Vem antes da palavra propriamente dita. Um exemplo: frente à situação, fiz o que pude. Veja bem, frente a que? A situação. Então existe o a de a que mais o a de a situação. Então frente à situação, fiz o que pude. Existe essa união desses dois as. Quando isso acontece, nós temos o fenômeno de crase, ok? O mesmo acontece na outra frase: prefiro minha bicicleta à de Pedro. Quem prefere uma coisa à outra. Então eu prefiro minha bicicleta à bicicleta de Pedro. Então existe o a, artigo da palavra bicicleta, mais o a de preferir uma coisa à outra. Essa união gera crase. Fácil, não é? Pronto. A segunda regra é a seguinte: a regra da localidade. Como assim? Veja bem, é muito comum encontrarmos frases como vamos à Bahia nas férias, certo? Ou vamos a Portugal nas férias. Então qual das frases admite o uso de crase? Vamos à Bahia nas férias ou vamos a Portugal nas férias? Bom, para você saber disso, você precisa fazer a seguinte coisa, que é o seguinte: substitua a frase de vamos por vim. Então, quando temos vamos à Bahia nas férias, substituindo, nós teremos vim da Bahia, certo? Na outra frase, você vai ter vamos a Portugal nas férias. Você substitui por vim de Portugal. Opa! Na primeira frase, você diz o quê? Vim da Bahia, certo? Na segunda frase, você diz vim de Portugal. Como aí existe esse da e não o de Portugal, então a frase vamos à Bahia nas férias recebe a crase, mas vamos a Portugal nas férias não recebe a crase. Por quê? Porque a pergunta a citação é vim de Portugal. Não existe o da. Então se não existe o da, não é? Então você não coloca crase. Ok? Espero que tenham entendido. No caso de horas. Então no caso de horas, como vocês devem estar vendo aí pelo quadro negro, certo? No caso das horas, você sempre deve utilizar as crases. Sempre utiliza as crases no caso de hora. Um exemplo é: a reunião será às 7 horas. Então a reunião será às 7 horas. Então esse às, certo, é craseado. Ou vou chegar às 9 horas. Então esse às 9 horas, esse às é craseado. Peço desculpa pelo pássaro, né? A maneira de, a moda de é outra regra. Como assim? Veja bem. Quando eu digo assim, cortei meu cabelo à moda francesa, ou cortei meu cabelo à francesa, não é? Ou gosto de arroz à grega, ou gosto de frango à parmegiana. Bom, esse a parmegiana, a grega ou a francesa querem dizer que é a moda a, certo? Ou a maneira a.
a moda francesa ou a maneira francesa, como no caso, cortei meu cabelo à maneira francesa. Então, sempre que existir a moda, a parmegiana, a grega, bastante usado em culinária, você vai utilizar a crase, certo? A maneira de ou a moda de. Fácil, né? Como você está vendo aí pelo quadro. A próxima dica ou a próxima regra é locuções adverbiais. Aí você se pergunta, que danado é uma locução adverbial? Que danado é um advérbio? Bom, muita calma nessa hora. Eu vou ministrar outras aulas aqui, certo? Outros vídeos, falando de advérbio, pronome, adjetivo, verbo, mas hoje, como o assunto é crase, convém você saber o que é advérbio. O advérbio é a palavra que acompanha o verbo. Exemplo, o menino comeu bastante. Veja bem, a frase o menino comeu, certo? O menino comeu, mas ele apenas não comeu, ele comeu bastante. Então nós temos aí uma palavra que está alterando o verbo comer. O menino não apenas comeu, como comeu bastante. Ou a menina correu muito. A menina não apenas correu, ela correu o quê? Muito. Então esse muito aí, ele está alterando o verbo, certo? Ele está intensificando aí o seu verbo. E é isso que nós vamos estudar em advérbio. Da mesma maneira acontece nas locuções adverbiais. Porém, é um conjuntinho de palavras que tem uma função de advérbio, ok? Exemplo, sair às pressas. Veja, o indivíduo não apenas saiu, mas saiu o quê? Às pressas. Então esse às pressas, como vocês devem estar vendo pelo quadro, esse às pressas é a locução adverbial. No caso, vai receber a crase. Então, saiu às pressas. É a maneira dele sair, certo? Peguei à força. Quando você pega, pronto. Mas eu não apenas peguei. Eu peguei o quê? À força, certo? Então, existe aí uma modificação verbal, certo? Então, peguei o quê? À força. Esse à força é a locução adverbial, certo? Que está modificando o verbo. Logo, esse à força, o a recebe a crase, assim como as pressas, ok? Vou sair à noite. Veja, vou sair à noite, certo? Então, esse verbo sair, certo? Ele está sendo modificado pelo quê? Pela noite, que é o advérbio da locução adverbial de quê? De tempo, certo? Vou sair à noite, certo? Sair à noite. Eu não vou apenas sair, mas também vou sair à noite, entendeu? Pronto. Então vamos ao próxima regra, certo? Antes de palavras, certo? Em que o a pode substituir o para a, nas, pela e com as. Como assim? Veja bem. Você tem as seguintes frases. Dei um presente à menina. Você pode ter essa frase no lugar de dei um presente para a menina. Então veja, existe a pergunta aí, para quem? Não é para a menina. Então existe o artigo a menina aí, ok? Então o a com a crase, né, o a craseado, ele pode substituir o para a, certo? Nessa frase. Já na frase estava às portas da morte, né? Deus me livre, mas é a frase. Estava às portas da morte. Então, você tem aí o as craseado substituindo o nas, certo? Então, como eu falei, como você está vendo pelo quadro, ou você já viu e tirou o print, né? O nas aí é substituído por o as craseado. Então, a frase antes seria estava nas portas da morte. Neste caso, estava às portas da morte. O próximo exemplo é estarei aqui às 2. A frase inicial era estarei aqui pelas 2, certo? Esse pelas aqui não é substituído por estarei aqui às com as craseado 2. Veja que eu posso usar tanto o singular dessas formas para a, pela e com as ou com a, ou posso usar a forma no plural. Se estiver no singular, a crase fica no singular. Se estiver no plural, a crase fica no plural, ok? Então, a próxima regra é a seguinte. Quando pronomes demonstrativos, aqueles, aquelas, aquilo, completarem o sentido de um verbo ou nome que exija
preposição. Como assim, Jamerson? Bom, existem verbos, certo, que são transitivos diretos e são transitivos indiretos. Nós vamos estudar isso aqui quando formos para verbo, certo? Então, você tem aí verbo transitivo direto, tem verbo transitivo direto. O que danado é um verbo transitivo direto? O verbo transitivo direto, certo, é que o sentido dele, ele vai exigir um complemento, certo? E esse complemento, ele é isento de preposição. Não há preposição para que você chegue nesse complemento. Mas no caso de verbo transitivo indireto, você vai ter uma preposição para que você chegue no complemento, ok? Quando você estudar verbo, você vai entender isso melhor. Então não se preocupa, tá? Então, veja o seguinte exemplo. Fomos àquele bar na rua 15. Como você está vendo aí. Fomos àquele bar na rua 15, certo? Veja aqui, fomos aonde? Então, há uma pergunta. Àquele bar. Então, há a união do a mais o a do aquele, certo? Então, fomos aonde? Àquele bar. Então, juntando o a do a com aquele, com a do aquele, você tem a crase em cima do primeiro a da palavra aquele, certo? Mas como eu sei que tem crase? Veja, o aquele aí está complementando o sentido do verbo ir, né? Fomos àquele bar na rua 15, certo? Então, quando existir esse complemento, não é, do pronome demonstrativo, não é, para com o verbo, então você vai usar a crase em cima da palavra ou do pronome demonstrativo aquele. Eu não estou falando bastante assim os termos como pronome, o que é um substantivo agora, porque para não complicar, né, a videoaula, certo? A próxima frase é: que diremos àquelas pessoas? Que diremos a quem, né? Quem diz que vai dizer alguma coisa a alguém, não é? Que diremos a quem? Aquelas pessoas. Então a união de a quem com aquelas, certo? Com o a de aquelas. Juntando esses dois as, você vai encontrar, como você viu ou está vendo pelo quadro, não é? A crase, né? O aquele, aquelas craseado. Então a crase ela vai ficar em cima do primeiro a do pronome demonstrativo, certo? Ou da palavra aquelas. Refiro-me àquilo que disse ontem. Refiro-me a quê? Então veja que tem sempre o a na pergunta. Então a que, aonde, né? Então sempre tem esse a mais o a artigo. Então veja, refiro-me a quê? Aquilo, neste caso com o a, não é, do pronome demonstrativo, né? Aquilo, com o a de aquilo. Refiro-me a quê? Aquilo que disse ontem. Então o a de aquilo é craseado, como você viu ou está vendo pelo quadro negro, ok? Próxima regra. Você está dizendo, nossa, é muita regra. Calma. Com o tempo, 1 ou 2 dias aí você está afiado, ok? Quando o a vier antes dos pronomes que, qual e a quais, né? Então, sempre que o a vier antes dos pronomes que, qual e quais, você, né, deve fazer o seguinte. Veja só a frase. A mulher a qual me referi é alta. Aí você diz, caramba, tem o a qual aí, né? Tem o qual aí, como é que eu vou saber se esse a é craseado? Bom, é muito simples. Basta você passar essa frase para o masculino. Então, ficaria da seguinte maneira, né? O homem ao qual me referi é alto. Então, veja que tem aí o a, ele passa a ser o quê? Ao. Quando isso acontece, você usa a crase. Muito simples, né? Então, veja. Sua moto é igual a que comprei. Aí você, será que tem crase? Não é? Será que tem crase na frente nesse aqui? Então, você vai substituir pela frase masculina, né? Seu carro é igual ao, olhe, uau, que comprei. Então, esse ao aí, certo? Indica que na frase feminina tem crase. Beleza? Próxima regra. Antes da palavra casa. Essa daí é uma regra bem simples, né? Para facilitar bastante sua vida, para você bombar aí, né? E bastante usada, né? Então, nossa, tá usando crase corretamente, né? Então, é uma regra bem simples mesmo, para você sempre usar e jamais esquecer, certo? Fomos à casa de Joana. Veja que a palavra casa aí está determinada. Fomos à casa de quem? De Joana.
usa crase e pronto. Sempre que estiver determinada a palavra casa, você usa crase, certo? Então, no caso, voltamos a casa. Tá determinado? Sabe de quem é a casa? Não. Você não sabe de quem é a casa? Não usa crase. Simples. Então, se a palavra casa estiver determinada, você usa crase. Se não estiver, você não usa crase. Muito simples, né? Próxima regra. Antes da palavra terra, quando não tiver sentido de terra firme. Nesse caso, é o seguinte. Veja o seguinte exemplo. Chegamos à terra dos índios. Chegamos à terra dos índios, certo? Vou à terra dos meus pais. Vou à terra dos meus pais. As duas frases têm crase. Por quê? Porque o sentido de terra aí não indica terra firme, né? Que é uma frase, né, que você vai encontrar bastante em muitos filmes, né, de mar, de piratas, essas coisas. Inclusive o livro que eu estou lendo agora, que é o livro de Moby Dick, né? Então tem bastante termos assim de não é terra firme, né? Então quando você tiver a frase o comandante e os marinheiros desceram a terra firme, neste caso não é craseado. Por quê? Porque essa terra aí tem sentido de terra firme, né? O oposto de quê? De estar a bordo do navio, entenderam? Então sempre que terra não tiver sentido de terra firme, você usa a crase sem medo, certo? A última regra é a que diz: na expressão a distância de quando determinada. Exemplo: encontro-me à distância de 10 metros dos inimigos. Então, encontro-me à distância de 10 metros dos inimigos, certo? Do inimigo. Então veja que aí é craseado. Por quê? Por causa do mesmo conceito de casa. Você lembra lá, agora há pouco, que o quê? Que a crase na palavra casa só vai ocorrer quando a casa estiver determinada, né? No caso, fomos à casa de quem? Joana. Então está determinado, né? A casa de Joana. A mesma coisa acontece com a crase em relação à distância. Você só vai crasear se a distância estiver determinada. No caso, estamos à distância de 10 metros dos inimigos. Então, sempre que você tiver a distância especificada, você usa a crase. Quando não estiver, você não utiliza, ok? Simples, né? Então, pessoal, essas são as regras que vocês vão utilizar para saírem bem no uso, certo, da crase, né? Que é algo que tem preocupado, como eu falei no início do vídeo, bastantes estudantes de todas as áreas, certo? Mas que agora eu acredito que vai facilitar bastante, certo? E agora eu vou dar, certo, esse quadro aí para vocês, para que vocês vejam onde não utilizar a crase, certo? Porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, não é? Então, pessoal, eu peço a vocês que inscrevam-se no vídeo, aliás, no canal, que dê um gostei no vídeo e continue conosco, né? Para que possamos continuar, né, contribuindo para a alegria de vocês. Então, até a próxima.